Olá! Essa semana eu fui convidado para ministrar uma palestra sobre educação financeira numa CIPAT, em uma empresa. E eu ministrei e recebi vários feedbacks positivos. Por isso eu tomei a liberdade aqui, a decisão de gravar ela para que eu coloque no YouTube para que mais pessoas possam assistir. Educação financeira, uma questão de escolha. Antes, deixa eu me apresentar. Sou Mauro Moraes, palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança. Escritor, mentor de líderes, CEO da Palestrantes Brasil e criador da mentoria Liderança Visionária. Além disso, eu sou coordenador de esportes há mais de 30 anos. Também sou coordenador da coleção A Arte de. Já são aí 6 livros lançados, mais um com projeção para o ano que vem. Antes de eu falar um pouquinho da minha metodologia de educação financeira, eu quero trazer 2 pontos. E o primeiro ponto é: por que posso falar de educação financeira? Tenho hoje 53 anos e eu cometi diversos erros no passado que eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro foi: não conversava em casa sobre dinheiro. Você precisa conversar com seu cônjuge. Você precisa conversar com seus filhos sobre dinheiro. A educação financeira, ela começa em casa. O erro que eu cometi é, eu trabalhava, a minha ex-esposa trabalhava e nós não conversávamos sobre finanças do dia a dia. E sabe que um ponto que pode acontecer? Você pode ter um sonho e o seu cônjuge um outro sonho. Se vocês não conversarem, problemas acontecerão. Um outro erro que eu cometi, eu não tinha reserva de segurança. E dentro da minha metodologia que eu vou apresentar hoje, eu vou entrar fundo na importância de você ter uma reserva de segurança, seja para um remédio, seja para um problema mecânico de um carro. Eu tinha total descontrole no cartão de crédito. Você que tem cartão de crédito precisa entender que o cartão de crédito ele vem para te ajudar a organizar as finanças e que ele não é dinheiro para você comprar tudo que você deseja. Um outro erro é achava que empréstimo era a solução. Eu já fui um superendividado. E aí, a ponto de algumas parcelas do empréstimo estar atrasado, ter que pensar em convencer o gerente do banco a me liberar um outro empréstimo para pagar aquelas parcelas atrasadas. Então, empréstimo nunca é a solução. E um outro erro, eu não busquei renda extra. Eu tinha tempo livre e ficava em casa, ou assistindo televisão, assistindo novela, não lia livros. Então, aqui eu trouxe alguns dos erros que eu cometi. E educação financeira não é sobre ganhar mais, é sobre fazer melhores escolhas com o que você tem. E aí, em abril de 2017, através de um treinamento de inteligência emocional, eu percebi que eu tinha que virar o jogo da minha vida. E eu comecei a ler livros. E aí, esses são 5 dos diversos livros de educação financeira que eu li. E comecei a criar um plano de ação, uma metodologia que eu apliquei primeiro na minha vida e que hoje eu quero compartilhar com você. E um segundo ponto, né, nós falando aqui para funcionários, por que falar de educação financeira em uma CIPAT? Você precisa entender que a sua produtividade ela vai estar prejudicada se você tiver ali muitas dívidas. Então, algo que pode acontecer, você preocupação constante, mente distraída, falta de energia e desmotivação, menor foco, erros e retrabalho, estresse e problemas de saúde. Então, educação financeira também é segurança, bem-estar e produtividade. Eu conto que eu tive um dia que eu precisei
pensar como eu ia convencer o gerente do banco a renovar empréstimo. E aquele dia, a minha atenção foi lá para baixo. Foi um dos piores dias em termos de produtividade da minha vida. Então, nós estamos aqui falando de educação financeira para o Maspat, porque colaboradores financeiramente saudáveis trabalham melhor, produzem mais e constroem um futuro melhor. E aí eu quero trazer a metodologia que eu criei, 7 passos para a educação financeira. Passo um, consciência do seu estado atual. Controle. Passo 3, diminuir despesas. Passo 4, aumentar receitas. Passo 5, reserva de segurança. Passo 6, investimentos. E passo 7, objetivos e metas. Então, eu vou falar de cada um desses passos. Se você for aplicando aí na sua vida algumas dessas estratégias, eu tenho certeza que você vai melhorar a sua vida financeira. E para começar, claro, vamos começar pelo passo um, consciência do seu estado atual. Por que buscar a educação financeira? Você vai mudar sua mentalidade, vai transformar seus hábitos, vai construir a sua liberdade financeira. Como eu disse agora há pouco, eu já estive nesse primeiro degrau, super endividado. Eu não conseguia atingir metas, objetivos, brigas constantes em casa. Teve até um dia que minha filha pediu para comer uma pizza e eu não tinha condições de comprar aquela pizza. Só que aí, com esses estudos, eu fui aplicando na minha vida e eu falo tranquilamente que hoje eu estou no passo, no degrau 5 que eu invisto já conscientemente. E você? Você está endividado? Você está somente pagando as contas e sobrevivendo? Ou você guarda quando sobra? Ou já está como eu no passo 5, investe conscientemente? Ou de repente, você que está me assistindo já está lá em cima, no sexto degrau, no caminho para a independência financeira. Então é muito importante, dentro dessa metodologia, você entender em que momento você está na sua educação financeira. E já passamos para o passo 2, controle. Aí a pergunta que eu te faço é: você tem clareza de qual é o seu custo de vida? Você controla as suas receitas? Você controla as suas despesas? Ou tá com esse balde aqui, ó? Dinheiro que escapa, compras, alimentação, transporte, saúde, cartão de crédito, telefone, energia, moradia. Ufa, você precisa ter um controle da sua vida financeira. E aí eu quero te fazer uma segunda pergunta. Quanto realmente você ganha? Eu conheço pessoas que falam para mim, eu ganho 10 mil reais. Aí eu pergunto, é líquido ou bruto? Aí a pessoa demora para responder e fala que é bruto. Se ela fica falando repetidamente que ganha 10 mil, quanto que ela realmente, a consciência dela vai achar que ela ganha? Ela ganha 10 mil. Então eu quero mostrar aqui um olerite, só um exemplo aqui, um olerite que eu peguei, um salário aí de 16.238 reais. Legal, né? Um salário legal. Só que especificamente dessa pessoa aqui, olha só o valor líquido que ela tira, 8.814. Então, se essa pessoa aqui se colocar na cabeça que ela ganha 16 mil, de repente ela vê lá um vestido de 100 reais, ela vai comprar. Eu ganho 16 mil. Mas não, na realidade, ela ganha 8.814 reais. E eu quero trazer mais uma informação aqui. Esse exemplo aqui é de uma pessoa super endividada. Mas olha que interessante, se essa pessoa utilizar os passos dessa metodologia, sair das dívidas e ela, de vez, pagar o empréstimo consignado mensal de 2.887, se esse valor ela conseguir colocar num CDB, dando 1% ao mês, em 10 meses ela vai ter quase 30 mil reais. Olha que diferença, hein? De vez você pagar mensalmente para o banco 2.887, você paga para você mesmo e você vai ter ali um dinheiro que vai trabalhar para você. E aí eu faço uma pergunta para você. Sabe na ponta da língua todas as suas despesas? Eu compartilho aqui e peço que você faça o exercício dos 30 dias. Anote tudo que gastar no período de 30 dias para saber realmente quanto gasta e principalmente com que gasta.
Realizando esse exercício dos 30 dias, você vai ter uma consciência. Você vai começar a ter controle sobre sua vida financeira. E aí sim a gente pode passar para o passo 3. Mas antes do passo 3, eu quero trazer aqui para você a regra de ouro da educação financeira, que é gastar menos do que se ganha. Parece difícil, parece desafiador, mas se você conseguir colocar as estratégias que eu quero compartilhar com você nesse vídeo e gastar menos do que se ganha, você conseguirá colocar dinheiro para investir, para trabalhar para você, para alcançar a independência financeira. Chegamos no passo 3: diminui despesas. Você já fez o controle ali de 30 dias, e você já viu ali algumas despesas que de repente você pode cortar, como por exemplo alguns supérfluos. E eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: imagine uma pessoa que gasta R$ 5 todos os dias com loterias, né? Mega Sena, Loto Fácil, Quina, uma dessas. Em uma semana, são 6 dias, R$ 30. Vezes 4 semanas, um mês, 120 no mês. Em 10 meses, R$ 1.200. Então, a conta é simples. Se você cortar um supérfluo de R$ 5 por dia e aplicar esse dinheiro numa poupança, por exemplo, ao final de 10 meses, você já vai ter R$ 1.200. É muito interessante que eu conversando com algumas pessoas, elas reclamam, eu tenho uma dívida de R$ 600. Só que ela gasta R$ 5 com supérfluo. Para um pouquinho e pensa, qual um supérfluo que agora, nesse momento, você pensou e que você pode cortar? Regra das 72 horas. É assim, ó. Muita gente compra as coisas por emoção. Então, uma das regras é espera 72 horas, né? Não compra ali naquele momento. E para te ajudar, eu quero te fazer 3 perguntas que você pode fazer toda vez que você quiser comprar algo. Pensou em comprar algo? Perguntar: tem dinheiro para pagar à vista? Segunda pergunta: realmente preciso disso? E terceira pergunta: se eu não comprar agora, o que irá acontecer? Então, toda vez que você for comprar algo por impulso, para um pouquinho e faz essas 3 perguntas. Se você puder, deixa para comprar no dia seguinte, deixa para comprar 3 dias depois. Sabe o que vai acontecer? Você provavelmente vai acabar não comprando. Porque muita gente compra as coisas que não precisam com dinheiro que não tem para mostrar para outras pessoas que não gostam a pessoa que não é. Então esse passo 3 é fundamental para você diminuir ao máximo as suas despesas. Só que de repente você pode estar pensando mal, mas eu já cortei de tudo, eu não consigo mais diminuir nada. Aí é por isso que a gente entra, né, no passo 4. Mas antes eu quero mostrar essa armadilha, ó. Cuidado com as armadilhas. Você sabia que o Brasil é o único país que divide as coisas, né? 10 vezes sem juros? Parcelas sem juros? Qual é a armadilha aqui, se você ainda não pegou? Olha só, uma pessoa compra lá R$ 80, mais 40, 120, mais 20, 160. Só que eu compro em 10 vezes, ou seja, ela comprou, só que nos próximos 10 meses ela já vai ter ali é, gasto R$ 160. E aí, se essa pessoa de repente tá bem, as despesas dela, as receitas dela estão bem equilibradas, ela vai ficar apertada por 10 meses. Por isso que o ideal é você se organizar a ponto de sempre comprar à vista, para não, né, fazer parcelas em cima de parcelas, em cima de parcelas, e como nesse caso aqui, de repente, vou comprar só R$ 20 uma blusa, né, um moletom, mas daqui a pouco você compra um tênis, daqui a pouco você troca o celular, e aí a parcela fica alta, e aí o cartão de crédito que poderia te ajudar vai te atrapalhar. E aí, como eu te disse, de repente você não consegue mais cortar despesas. Entramos então no passo 4: aumentar receitas. Busque renda extra. Você pode vender itens que não usa mais. Você pode prestar serviços. Você pode trabalhar com aplicativos.
E aí eu quero deixar algumas perguntas de reflexão aqui, ó. O que você faz tão bem que outros pagariam para você? Como você pode administrar melhor seu tempo, deixando ele mais produtivo? Hoje, o que você gostaria de estudar para no futuro ganhar mais? Então, vocês viram que eu me apresentei no início desse vídeo, e a minha virada financeira foi quando eu comecei a estudar e comecei a ter renda extra, através dos livros que escrevo e vendo, através dos eventos que eu organizo, através das palestras, mentorias que eu, né, ministro nas empresas. E essa renda extra me ajudou a pagar minhas dívidas e hoje ser um investidor. E eu tenho certeza que você tem o dom, se tem algum conhecimento que você pode ajudar outras pessoas e, claro, também aumentar a sua renda. E aqui eu quero trazer um conceito fundamental para você que quer trabalhar a sua educação financeira. Entender o que é ativos e o que é passivos. Ativos é tudo aquilo que coloca um dinheiro no seu bolso. Já passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E eu trouxe aqui quatro exemplos. Então, vamos falar dos ativos primeiro. Você tem um dinheiro que sobrou, você investe, 30 dias depois ele tem ali os juros que é seu, né? Que você vai poder fazer o dinheiro trabalhar para você. Ou pessoas que têm imóveis alugados. Todo mês tem ali uma receita que entra. Agora, vamos para o outro lado, passivos. Um carro. Olha só, quem tem carro tem despesa constante, combustível, seguro, manutenção, IPVA, pneu que fura. Uma vez, de repente, vai querer lavar o carro. E aí, todo mês é dinheiro saindo do seu bolso. E aí, de repente, eu trouxe aqui um exemplo aqui, casa na praia, né? De repente não usa muito, mas tem que pagar lá a faxineira, tem que pagar a IPTU. E aí, trouxe aqui alguns exemplos de ativos e passivos. A regra aqui é clara. É você primeiro aumentar os seus ativos, fazer o dinheiro trabalhar para você assim depois ter passivos. E entramos aqui no passo 5. Para mim, o passo mais importante que eu quero que realmente você entenda e você vai acreditar o seguinte, né? Existe um dado que 67% dos brasileiros não têm reserva de segurança. Faz pouco tempo eu recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo R$ 20 emprestado para comprar o remédio para o filho. Essa pessoa não tinha uma reserva de segurança de R$ 20. E a reserva de segurança é um valor guardado para cobrir imprevistos, problemas de saúde, reparos urgentes, né? Uma geladeira que quebrou e que você precisa mandar consertar. E essa reserva de segurança evita empréstimos caros e garante tranquilidade financeira. Eu chamo de reserva de segurança, outros chamam de reserva de emergência, por um motivo. Porque a sua reserva de segurança tem que ter, você tem que ter um pensamento positivo todo mês quando você coloca dinheiro na sua reserva de segurança. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que não tem pensamento positivo pensa assim: ah, eu vou colocar R$ 100 na poupança para quando o carro quebrar eu ter dinheiro. Aí passa 30 dias, vou colocar R$ 100 na poupança para quando quebrar o carro eu ter dinheiro. E aí vai, terceiro mês, quarto mês, o que que vai acontecer? Vai quebrar o carro. Então a reserva de segurança é um dinheiro que você tem que pôr ali, esquecer que você pôs ali, aí você, daqui a pouco a gente vai ver onde que você pode guardar esse dinheiro, tá? Para poder ter os juros mensal e você vai usar exatamente quando ocorrer algum problema, para ser a sua segurança. Como eu expliquei, para você não ter que fazer um empréstimo, porque se você faz um empréstimo, os juros de empréstimo é 10, 12% ao mês, enquanto o investimento está dando quase 1%. Pague-se primeiro. Se você costuma ler livros, assistir vídeos de educação financeira, todos falam esse termo. E você recebeu o seu salário, você, antes de começar a pagar as contas, paga você primeiro. Coloca já um dinheiro, R$ 100, R$ 50, 5%, 10%, você que vai ver aí na sua realidade. Mas pague-se primeiro colocando esse dinheiro no investimento. É engraçado que quando tive acesso a todas essas informações,
Eu falei, ah, e se eu tivesse essa informação quando eu comecei a trabalhar lá em 1994, meu primeiro emprego, R$ 300. Se eu tivesse esse conhecimento lá, eu teria pensado, ah, eu não ganho R$ 300. Eu ganho 270 e R$ 30 iria para investimento, iria para minha reserva de segurança. E se lá, desde lá, todos os meses, eu tivesse colocado 10% na minha reserva de segurança, hoje eu tenho certeza eu já estaria com uma independência financeira. Defina um valor. Como eu disse, pode ser R$ 50, R$ 100. Conheço pessoas que é R$ 200. Tem gente que define 10%. É você que vai definir aí dentro da sua realidade. Agora, guarde com constância, crie o hábito, comece pequeno para criar o hábito. E se puder, deixe no automático. Né? Hoje, você consegue já deixar algumas aplicações já no automático na data que você recebe. Caiu o salário, já vai automaticamente ser reservado. Mas vamos falar um pouco mais sobre a reserva de segurança, até quanto? Quanto que você tem que ter, né? Tem muita gente que fala de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Hoje eu quis trazer aqui, ó, 3 a 6 vezes do seu custo de vida, tá? Eu acabei não falando lá o que é custo de vida, falar aqui. Custo de vida é o valor mínimo para você sobreviver, pagar suas contas para você viver. Aluguel, luz, água, telefone, alimentação, internet, o mínimo é o seu custo de vida, que é importante você saber qual o seu custo de vida. E aí você vai criar uma reserva de segurança pensando em atingir pelo menos um mês, como submetas. Depois, 2 meses, 3 meses. Por quê? De 3 a 6 meses, né? 3 a 6 vezes o seu custo de vida. Aconteceu algo, de repente perdeu o emprego, você tem pelo menos 6 meses de tranquilidade para poder procurar um novo emprego, né? Uma transição de carreira, se for o caso, e aí você vai conseguir pagar as contas básicas. E aí vem a pergunta, onde colocar? E aí eu te faço aqui um teste, né? Onde você vai colocar esse dinheiro? Opção A, no colchão que não rende nada. Opção B, na poupança com rendimento abaixo de outros investimentos? Opção C, CDB ou Tesouro Direto com liquidez diária de grandes bancos? Ou D, ações que têm médio e alto riscos? 5 segundos para você responder A, B, C ou D. E é claro que a resposta aqui é a C. CDB com liquidez diária para você realmente, ou em uma emergência, consegue sacar ali no máximo em 24 horas, né? O colchão nunca, porque mês a mês você vai estar perdendo aquele dinheiro, né? Você tem que deixar ali numa aplicação. Tudo bem, se você optar por poupança, tá? Poupança ali em segundos você consegue ter aquele dinheiro, só que você tem que ter a clareza que o rendimento é abaixo do que outros investimentos, como exemplo aqui o CDB. E aí, tem muitas teorias que ajudam a organizar a vida financeira dividindo, né? Eu trouxe aqui um dos exemplos, teria outras divisões, tem aquela 50 custo de vida, depois de 10, 10, 10, 10, 10. Aqui eu trouxe 70% para o seu custo de vida, tudo que você ganha. Só que antes você pagou você primeiro, com 10% para investimento. E aí você vai reservar 20% para lazer, vestuário, estudo, tá? Aqui é só um exemplo de como você pode estar definindo aí as suas prioridades. E aí vamos para o passo 6, investimentos. A partir do momento que você começou a guardar um dinheirinho para ter ali sua reserva de segurança, aí você terminou, tem ali a sua reserva de segurança, você pode começar a pensar em outros investimentos, tá? E eu trouxe aqui um exemplo que eu estou fazendo eu atualmente, né? Então eu tenho um consórcio com meu objetivo a longo prazo, eu tenho atualmente fundos imobiliários que todos os meses eu compro um pouco de ações com objetivo a médio prazo, e a minha reserva de segurança está num CDB, onde todos os dias aumenta um pouquinho e eu já precisei, fui lá, resgatei, né, solicitando de manhã, entra no mesmo dia, solicitando tarde e noite, é no dia seguinte. Por isso que eu guardo também um valor na poupança
que de repente surge algum imprevisto à noite, eu uso da poupança. E você, já começou a pensar onde você pode investir? Agora, nada adianta fazer o passo um, 2, 3, 4, 5, 6 se você não tiver objetivos e metas. Isso é o que vai te impulsionar a poder realmente, todos os meses, ter o hábito de cuidar das suas contas, controlar, diminuir despesa, aumentar a receita. Porque, olha que frase legal: antes de mudar o quanto você ganha, mude a forma como você pensa, age e se relaciona com o dinheiro, né? Se você não tiver um porquê, não realizará as ações que precisará fazer. Você precisará abrir mão de algo. Está realmente disposto? E para você abrir mão de algo, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta. Vou compartilhar com a minha filha está na faculdade. Hoje o meu grande objetivo pagar a faculdade, uma faculdade muito boa, uma das melhores aqui em São Paulo, capital, e eu pago ali mensalmente para ela se formar e aí ela ter ali um futuro brilhante. Trouxe aqui várias estratégias para você melhorar a sua vida financeira, mas eu te pergunto, o que vai fazer com isso? Eu tenho uma frase para finalizar, somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Não adianta você ter acesso a todas as estratégias e não colocar em prática. Então, o que eu falo para você é o seguinte: assista novamente esse vídeo e escolha uma estratégia. Se você escolher uma, mas colocar em prática, você já vai melhorar um pouco. Convido você a me seguir no Instagram, Mauro Moraes Consultor. E se você gostou, deixa um like, compartilhe esse link com outras pessoas. Vamos ajudar mais pessoas com essas informações. E se você deseja levar essa palestra na sua empresa, me mande um direct pelo Instagram, Mauro Moraes, consultor. Até a próxima.